Livro Te Desafio a Amar. Autor Carlos Cuauhtémoc Sanches. Ano de publicação 2019. Editora Umbook. 130 páginas. Sinopse. Nós vivemos para amar. É por isso que as nossas maiores frustrações secretas vêm da falta de amor. Este é um documento muito prático e honesto, com argumentos desafiadores sobre amor e sexualidade. Ele fornece estratégias inteligentes para se livrar do abuso emocional, curar feridas secretas e injetar paixão nos relacionamentos. Carlos Cuauhtémoc Sanches é um autor de best-seller no México, vendendo milhões de livros, com um viés moralista e conservador. Carlos aborda temas como liderança, família, perdão, depressão, divórcio, superação, etc. em suas obras. O livro contém capítulos específicos para homens e mulheres, solteiros e casados. Ou seja, só de falar um pouquinho, sobre o autor, a gente já entende um pouco quem ele é. Então, sim, gente, vai ter alguns comentários ao longo do livro que podem soar um tanto machistas e até mesmo homofóbicos, tá? Então, se você é uma pessoa que tem problema com esse tipo de coisa e acha que não vai conseguir ler e vai ficar com raiva do autor e vai ficar com raiva do livro, eu já nem aconselho você ler. Agora, se você é uma pessoa que vai tentar avaliar o livro como um todo, aí sim vale a pena você ler, entendeu? Porque ele explica muito bem as coisas, ele dá várias dicas, tanto para pessoas solteiras quanto para pessoas casadas, e ele fala bastante sobre os sentimentos e como a forma, como a gente demonstra amor e a gente recebe o amor, fala muito sobre a forma como a gente enxerga o mundo e como a gente foi tratado desde a infância também, porque isso faz uma diferença. Uma coisa também que eu gostei do livro é que ele dá situações, assim, de coisas que realmente aconteceram, sabe? Ele não tenta, inventar coisas para escrever no livro dele. Ele pega situações que realmente acontecem no dia a dia, dentro da vida familiar e dentro da vida de casal. E aí ele expõe o problema, ele expõe o porquê que esse tipo de coisa acontece, com uma visão mais psicológica e, de certa forma, até espiritual, e como tentar resolver aquela situação. Ele deu exemplos de quando ele foi fazer uma palestra falando sobre relacionamentos e divulgar o livro dele. Ele viajou para uma cidade e aí no hotel que ele ficou tinha um cara que, se eu não me engano, era gerente do hotel, algo assim, que falou que gostaria de conversar com ele depois. Aparentemente o homem era bem sucedido, porque ele trabalhava num local que ele recebia bem, ele estava com roupa social e tal, mas se você reparasse bem, ele não tinha uma aparência muito saudável. O cara estava super acima do peso, tinha um hábito de fumar, bebia, enfim. E aí ele resolveu, ele pediu, pro Carlos, que é o autor do livro, encontrar com ele depois, assim que ele pudesse, porque ele gostaria muito de falar a situação dele, de como tá o casamento dele, e que na verdade ele já tinha decidido que ia pedir o divórcio para a esposa. E aí ele foi, o Carlos, ele falou que eles poderiam se encontrar no restaurante, na hora do jantar e tal. Aí ele marcou o dia que ele estaria indo embora, do hotel, depois do check-in dele e tal, que aí ele iria ter esse encontro breve, com um cara que trabalhava no hotel e iria lá pegar o voo deles, voltar para casa dele. Sendo que muita coisa aconteceu nesse percurso, porque ele chegou aí sim para esse restaurante para encontrar com esse gerente lá do hotel, e o cara, assim, pensa numa pessoa super arrogante, sabe? O cara extremamente arrogante, grosseiro, ficava olhando pra cara dele assim com certo... Sabe quando a pessoa tá te avaliando o tempo todo, sabe? E ali, ele tava ali numa situação em que ele foi pedir ajuda pro Carlos, mas ao mesmo tempo parecia que
que, sei lá, que ele não ia levar nada o que o Carlos falasse em consideração. Então, assim, o Carlos falou pra ele, no dia que ele falou que eles iam se encontrar, que era pra ele levar a esposa dele. Aí acabou que ele foi nesse encontro, ele não levou a esposa dele, ele tava lá sozinho. Aí ele começou a falar com o Carlos e ele contou a seguinte história. Ele falou que ele já estava casado há alguns anos com a esposa dele, que ele não sentia mais atração sexual pela esposa dele, que ele já tinha uma amante há vários meses, que ele queria pedir o divórcio e ficar com essa amante dele, porque a amante dele era muito mais bonita, mais bem cuidada, com aparência melhor, que a amante não enchia o saco dele com problemas e tal, que ele podia conversar sobre tudo, que ele ia pra lá e relaxava, enquanto ele só tinha estresse no trabalho dele, no casamento. Falou basicamente que a esposa, assim, ele não falou com essa palavra, mas ele deu a entender que a esposa dele, assim, era uma baranga, que não se arrumava, que não era interessante, que só reclamava o dia inteiro, que ele não tinha tesão nenhum por ela, que a filha deles era uma garota chata, que a garota estava com sobrepeso e vivia deprimida e ele não tinha nem assunto para conversar com a filha dele. Enfim, ele saiu colocando defeito em todo mundo, menos nele. Como se ele fosse, tipo assim, um exemplo de pai de família, sabe? Ele falou até da questão financeira, que tava meio que com problema de gasto em casa, que vivia falando pra filha e pra esposa não gastar tanto, e mesmo assim elas não ouviam ele e tudo mais. E aí, o que o Carlos chegou de conclusão com isso tudo, gente? Que o maior causador de todos esses problemas na casa dele, no casamento dele, era ele mesmo. Porque assim, ele tava julgando que a esposa dele não se cuidava. Ah, porque a minha esposa tá andando feia, tá acima do peso, tá isso, tá aquilo. Sendo que, vamos parar para analisar o seguinte, ele não tem empregado em casa, ele é um homem que ele recebe bem, então ele poderia pagar para ter uma empregada ou alguém que ajudasse a esposa dele com a faxina de casa. Ele não fazia isso, ou seja, a esposa tinha que fazer tudo em casa sozinha. Ela tinha que ficar sobrecarregada fazendo todas as coisas de casa. E ela ainda tinha que dar atenção para a filha deles, porque ele não dava, ele vivia fora de casa. Quando ele não estava no trabalho, ele estava na amante dele, ou seja, ele não parava em casa. E quando ele parava em casa, era só para colocar crítica, era só para colocar a filha dele para baixo, falando que a garota estava feia, falando que a garota estava gorda, desmotivando ela, sabe? Em vez de tentar se aproximar como pai, ele só afastava cada vez mais a filha dele, só afastava cada vez mais a esposa dele. Mas por que não tinha dinheiro dentro de casa para fazer as coisas se ele ganhava tão bem? Porque ele estava gastando na rua, porque ele estava se afundando cada vez em álcool, bebendo cada vez mais. Ele chegava em casa, vivia chegando em casa bêbado. Então, assim, o dinheiro dele era gasto com álcool, gasto com cigarro, gasto com mulher na rua. E em casa, que ele deveria estar dando todo o apoio, sendo homem provedor e tudo mais, sendo um marido bom que protege a família, sendo um pai que dá exemplo para a filha, ele não estava sendo. Então, como que ele tinha cara de pau de reclamar que a filha era super insegura e que não sabia fazer nada e que a esposa não se cuidava, se ele mesmo não se cuidava, a aparência dele estava um lixo também. Então, como que a esposa ia sentir vontade de se arrumar para ele se ele mesmo não se arrumava? Como que ela ia conseguir se arrumar se ele vivia reclamando de questão financeira? Então, muito provavelmente, ela não poderia fazer uma academia, ela não poderia ir no salão para cuidar do cabelo, ela não tinha tempo de fazer uma unha, porque ela estava limpando a casa. A mesma coisa com a filha dele. Ah, não tinha assunto. Mas por que não tinha assunto, sabe? Porque ele não estava próximo, ele não sabia nem, sei lá, em que ano escolar ela estava, por exemplo, ele não sabia nem o que ela estava estudando, ele realmente não tinha interesse de nada. E aí o Carlos, ele foi falando isso tudo, sabe? E aí o cara foi ficando com uma cara de bunda, assim, ele a princípio ficou super irritado, ele meio que deu uma levantada da mesa, assim, falando que ele achou que seria uma boa ideia conversar com o Carlos, mas que não estava sendo, porque ele estava vendo que ele era apenas um escritor de livros, que ele não entendia nada do que ele estava passando no relacionamento dele,
que ele não devia levar em consideração o que um cara de fora estava falando, mas aos poucos ele foi se acalmando, ele foi revendo as atitudes dele, foi percebendo que, poxa, realmente, sabe, se o casamento dele estava desandando ao ponto dele já ter decidido que ele ia se divorciar, era porque ele mesmo causou aquilo tudo. Nesse processo deles estarem conversando, acabou que a esposa dele chega, e a esposa dele chegou com um papel e deu esse papel na mão do Carlos. E esse papel era uma carta dizendo tudo, dizendo como ela se sentia, e que ela teve que escrever naquela carta porque ela sabia que se ela tentasse abrir a boca naquela mesa para conversar com ele, que ela não iria conseguir. Porque assim que ela chegou, ela mal deu boa noite, o marido dela já olhou para ela com cara feia. E assim que ela falou que gostaria de conversar, ele já começou a tirar sarro dela, a debochar, ser arrogante, falando que tinha certeza que ela estava ali só para falar mal dele, que ela só sabia reclamar, que ela não falava nada de bom e tudo mais. E na carta que o Carlos leu, né, à mesa, ele leu em silêncio. Depois ele decidiu dar pro marido da mulher, assim, para ele ler, sabe? E estava escrito exatamente isso, que ela tinha escrito a carta porque ela sabia que pessoalmente ela não ia conseguir falar nada porque ele iria interromper ela o tempo todo. E que assim, ela evitava conversar com o marido dela porque ela sempre ganhava muita patada, que ela ganhava muito fora o tempo todo, e ela só falava com ele realmente quando tinha algum problema em casa, alguma coisa que ela realmente precisava da atenção dele para tentar solucionar, porque a maioria das coisas ela fazia sozinha, entendeu? Então ela meio que estava fazendo o papel feminino e masculino daquela relação, já que muitas vezes, sei lá, para trocar uma lâmpada ela não podia pedir para ele porque ele falaria que ia fazer depois ou ficaria gritando com ela. Muitas das vezes ele chegava bêbado em casa, então sem condição nenhuma de pedir isso para ele. Então assim, coisas mínimas, sabe? Ela não conseguia falar com ele. E aí ele chegou à conclusão que, caramba, eu mesmo tô estragando meu casamento, sabe? Eu tô falando tão mal da minha família, mas eu mesmo fui o causador disso tudo. E aí, pesquisando, né, foi saber que ele já tinha aquele padrão familiar e que ele estava fazendo com a família dele o que o pai dele fez com ele quando era criança e com a mãe dele quando era criança, sabe? Ele basicamente repetiu os padrões da família dele. E acaba esse capítulo do livro, né, falando que ele estava ligando para amante e que deu a entender que ele ia terminar, em vez de pedir o divórcio para a esposa, que ele se sentiu tão mal e tão envergonhado que ele resolveu pedir desculpa para a esposa dele e que ele ia tentar ligar, né, para amante, terminar com a amante e tentar salvar o casamento dele. Um outro caso também que aconteceu foi com um empresário que as reclamações eram basicamente as mesmas, né, do outro, sendo que a diferença é que esse empresário não tinha filhos, né, era casado com uma mulher muito bonita, mas que ele não estava conseguindo ter relações direito com a esposa dele, se sentia atraído pela esposa dele, porque ele ficou viciado em pornografia e a pornografia permitia com que ele liberasse a imaginação dele de fazer várias coisas diferentes e com mulheres diferentes, né? Não só com aquela mulher com que ele se casou, que ele já estava vendo a esposa dele como algo sem graça. Então ele ficava procurando a pornografia porque ele conseguia ver vários tipos de mulheres, vários tipos de, sei lá, de tipos de mulheres mesmo, de cores, tamanhos diferentes, sabe? Mulheres mais gordinhas, mulheres mais magrinhas, então ele ficava alternando e tudo mais. E aí ele começou a trabalhar numa empresa em que ele era presidente e a moça que trabalhava bem próxima a ele era uma mulher assim super competente que estava em ascensão na empresa exatamente por ela ser uma mulher muito competente, sendo que ao mesmo tempo ela era uma mulher jovem ainda e muito sexy. E ela tinha percebido já que ele olhava para ela com olhares de cobiça, e como ela não se sentia reconhecida no próprio casamento dela, não estava bem no casamento dela, ela começou a meio que dar conversa para ele até que chegaram a um ponto que eles começaram a se relacionar e eles começaram a manter, né, relações sexuais escondidas dentro do trabalho e nas viagens que eles faziam por causa do trabalho.
E aí ficou aquele clima que eles não sabiam o que fazer, porque na verdade eles não se gostavam. Ambos estavam um com o outro por pura carência, porque estava viciado em pornografia e não estava bem com a esposa. Ela porque não estava bem com o marido dela, não era reconhecida dentro de casa. Ela era uma pessoa totalmente focada no trabalho, então assim, no trabalho todo mundo achava ela uma mulher incrível, mas dentro de casa ela via como se ela não fosse nada, sabe? E aí ela começou a se encher de procedimentos estéticos que realmente deram resultado, porque todo mundo que via ela achava ela uma mulher linda e tal, sendo que as pessoas olhavam ela como literalmente um pedaço de carne. Ao mesmo tempo que todo mundo queria ela, mas ninguém queria assumir ela, sabe? Dentro do casamento dela não estava sendo valorizada e nem assim ela conseguiu chamar a atenção do marido dela. E aí esse empresário explicou toda essa situação pro Carlos e falou que estava pensando em falar com ela, de ambos terminarem o casamento e ficarem juntos e tudo mais. E aí o Carlos abriu os olhos dele, falando que aquele relacionamento não iria dar certo, porque seria um relacionamento construído totalmente sem base nenhuma, entendeu? O que seria a base daquele relacionamento? Seria traição e desejos carnais somente. Eles não estavam ali ficando juntos porque eram pessoas que valorizavam um ao outro como profissional ou como pessoa, ou porque realmente tinha ali um sentimento, entendeu? A parte dela era puramente carência e a parte dele era só mesmo o desejo de estar ficando com uma mulher diferente da esposa dele, que fazia as coisas que ele gostaria de fazer, porque com essa ele conseguia fazer coisas que ele não estava fazendo com a esposa, sabe? Então o Carlos abriu o olho dele e falou que, nossa, se você realmente quer ter uma união feliz e quer ter um relacionamento, duas coisas. Primeiro, que você vai ter que terminar com a sua amante. Não adianta tentar ter um relacionamento com ela, porque em pouquíssimo tempo ambos vão estar desgastados, ambos vão ver que não era aquilo. Você vai continuar com essa sede de procurar novas mulheres porque você é viciado em pornografia. E ela vai perceber que com o tempo você não vai procurar mais ela porque você realmente não gosta dela, entendeu? Ela é só uma distração, ela é só uma coisa diferente que você tem. E a partir do momento que ela for realmente a sua esposa, você não vai valorizar ela. E aí ficou naquela situação em que ele não sabia o que fazer, porque mesmo que ele terminasse com ela, ele teria que ficar vendo ela todos os dias e ele estava acima dela e ele não queria sair da posição que ele estava na empresa porque ele estava num cargo muito alto. Ele não queria pedir não queria pedir demissão. A vida dele estava toda construída naquela cidade, então não tinha como ele pedir transferência para outro lugar. E aí ficou uma coisa meio que assim, subentendida, sabe? Porque ele não focou mais na vida desse casal. Então, após ele explicar tudo aquilo e falar pra ele porque era tão errado a questão da pornografia, ele falou que a esposa dele não se sentia incomodada, mas é claro que provavelmente ela chegou ao ponto de falar isso porque ela mesma já estava cansada dele, sabe? Cansada de ser maltratada, de não receber atenção. E para muitos é muito melhor, sei lá, um marido que é viciado em pornografia, mas que não tá distraindo, tá só vendo vídeos, do que um marido que tá saindo realmente com outras mulheres. Tem gente que vê assim. Mas o Carlos, por ser uma pessoa, por ser, né, um homem moralista, e ele é uma pessoa bem espiritualizada, ele fala no livro dele que isso é totalmente errado, porque a traição, né, ela começa no pensamento. Então, por mais que, digamos assim, que ele não tivesse traindo a esposa dele com a mulher lá do trabalho dele, tivesse realmente focado só nos vídeos, ele estaria sim traindo ela, porque cada vez que ele assiste um vídeo com uma mulher diferente e deseja ter relação com aquela mulher e fica excitado com aqueles vídeos, é sim uma traição, porque ele está cobiçando aquelas mulheres. E que às vezes que ele tentou fazer a esposa dele assistir os vídeos para ver se incentivava ela a fazer coisas diferentes também era muito errado. Porque muito provavelmente quando a esposa dele assistisse aqueles vídeos, ela não iria estar sentindo tesão, porque primeiro que a maioria dos vídeos pornôs e tudo mais são nojentos. E tem coisas que não são aplicáveis, enfim, eu não tô aqui para dar uma lição de moral em ninguém, nem... Enfim, eu acho que cada pessoa faz o que quiser, mas a questão é a seguinte,
Tem muito tipo de prática que não é legal e muito provavelmente se ela fizesse seria somente para tentar agradar o marido dela e que muito provavelmente se ela ficasse assistindo aqueles vídeos que ela não estaria com tesão no marido dela, que muito provavelmente ela ia acabar ficando com desejo pelos atores que estão também nesses vídeos. E aí perguntou para ele se ele gostaria de imaginar que a esposa dele tá ficando excitada vendo vídeos porque tá imaginando tendo uma imaginação, tendo relação com outros homens, como ele iria se sentir. E foi aí que caiu a ficha dele do quanto isso não era legal e do quanto isso estava sendo prejudicial tanto para a vida dele, para a saúde dele mesmo, mental e física, né, que ele já estava ficando com esses desejos físicos, e até mesmo atrapalhando ele a ter uma relação verdadeira, porque você imagina, os homens eles ficam fazendo isso, eles têm aquelas práticas de se tocar, e aí eles acabam a coisa super rápido, e aí quando ele finalmente vai ter mesmo uma relação com uma mulher, ele não consegue ter a mesma excitação, porque ele está acostumado a ele mesmo fazer tudo e imaginando várias mulheres em vez de aquela mulher que tá com ele, sabe? Então acaba estragando o relacionamento por aí. Fora também que ele percebeu que ele estaria incentivando a esposa dele a atrair ele futuramente. Então isso acabou despertando, de certa forma, um sentimento de posse nele, e de cair a ficha de que, caramba, né? Eu não tô valorizando a minha esposa e eu tô até mesmo falando que eu quero pedir divórcio pra ela, mas será que eu conseguiria ver minha esposa com outra pessoa? Será mesmo que no fundo será mesmo que eu não sinto mais nada por ela? E aí ele começou a se questionar sobre isso. Bom, o livro dá vários outros exemplos. Eu quis passar esses dois para vocês porque eu acho que foram, assim, os 2 capítulos do livro que mais me fizeram refletir sobre isso. Também tem a questão, eu falei, né, agora 2 exemplos de relacionamentos de pessoas que são casadas, mas ele também dá exemplos de pessoas que estão solteiras, de pessoas que querem ficar com todo mundo, e o quanto isso demonstra o quanto elas são inseguras e que não têm amor próprio. Porque se você é uma pessoa que não se valoriza, que não tem amor próprio, você sente uma necessidade de autoafirmação e de que várias pessoas te admirem, que várias pessoas digam que você é incrível e que, sei lá, demonstre algum tipo de afeto ou atração por você, porque você tem uma autoestima muito baixa e você não se ama. Então, geralmente essas pessoas elas fazem de tudo para tentar ter a atenção das outras pessoas. Então, por isso, geralmente, tanto os homens quanto as mulheres começam a ter vários parceiros amorosos e sexuais e tal, e não conseguem ter um relacionamento mesmo firme, não conseguem ter um namoro, ter um noivado, ter um casamento. Quando fazem isso, fazem tudo correndo, atropelam as etapas, porque estão começando relacionamentos com base totalmente erradas. E aí, quando casam, não conseguem ficar felizes, não conseguem ter um relacionamento legal, ter um relacionamento saudável por causa disso, sabe? E aí começa a se sentir carente, começa a sentir vontade de trair a pessoa. E fala exatamente sobre isso o livro, também fala para você ter o tempo certo de realmente começar relacionamentos e não pular etapas. Porque quando você pula etapas, você acaba não conhecendo a outra pessoa. E eu mesma, eu confesso que eu já cometi esse erro de pular etapas em relacionamento e isso faz muita, muita diferença depois. Porque você acaba não conhecendo a pessoa e você acaba não mostrando para a pessoa também que está com você quem você é. Então, por exemplo, no início de relacionamento, quando a gente está muito interessado em alguém, a gente acaba sendo permissivo com muitas coisas e fechando a boca e fechando os olhos para defeitos que a pessoa tem, porque a gente pensa, ai, mas essa pessoa é tão legal, ela é tão bonita, ela beija bem, eu gosto de sair com essa pessoa. A gente começa a ver só as qualidades e começa a empurrar os defeitos que lá na frente vão fazer a maior diferença, entendeu? Por exemplo, você é uma pessoa que não bebe e não fuma. Aí você tá ficando com uma pessoa que bebe ou que fuma ou que faz os dois. Aí você pensa, nossa, mas ela só faz isso quando sai e tudo mais, não tem nada a ver. Agora você imagina quando você se casar com essa pessoa. Será que você vai aguentar ter a sua cama que poderia estar com cheirinho de lavanda, com cheiro de cigarro o tempo todo, a pessoa
com aquele gosto amargo na boca quando você beija ela, de bebida alcoólica ou de cigarro, a pessoa passando do limite. Porque, gente, eu vou ser bem sincera com vocês, eu não acredito muito nessa questão de eu bebo socialmente. Porque a maioria das pessoas que dizem que bebe socialmente é aquelas pessoas que qualquer evento elas vão beber, e praticamente todo final de semana elas estão bebendo, sempre tem uma desculpa para beber. E isso, para virar um vício, é um pulo, principalmente se for uma pessoa que tem algum problema de autoestima, ou que tem problema de ansiedade, de depressão, alguma coisa assim, para ela começar a descontar as frustrações dela em bebida ou outras drogas, é um pulo. E aí você pensa, você vai estar no relacionamento com essa pessoa, você vai estar feliz com isso? Você vai se sentir bem? Passando vergonha, vendo a pessoa passando mal, vomitando, sujando as coisas, quebrando as coisas, falando alto, xingando, sabe? Não é uma coisa legal. Então, assim, são coisas que você tem que avaliar. Ou então, outras questões, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu amo animais e aí eu me relaciono com uma pessoa que não gosta de bicho. Gente, isso vai dar errado. Porque se vocês forem adiante no relacionamento, se você, por exemplo, eu amo cachorro, eu tenho 4 cachorros. Imagina se eu tiver um relacionamento com uma pessoa que não gosta de animais. Como que eu vou morar com uma pessoa e casar com essa pessoa? Essa pessoa não vai querer meus bichos, entendeu? E eu não vou querer me desfazer deles por causa da pessoa. Então já é uma coisa que eu já sei que não vai dar certo. Como não daria certo também uma pessoa que tem vontade de ter filhos ficar com uma pessoa que não tem vontade de ter filhos. Porque uma delas vai ter que ceder, entendeu? E aí pode gerar muito conflito, pode gerar muita briga. Então você imagina, você ter um filho com uma pessoa que essa pessoa nunca vai te ajudar, ela nunca vai tratar bem o filho de vocês, porque no fundo ela nunca quis ser mãe e ela foi mãe de forma obrigada, porque você e a sociedade ficaram ali pressionando a pessoa para ter filhos, por exemplo. Ou então a pessoa desiste de ter filho porque o parceiro ou a parceira não quer ter, e aí mais adiante lá, quando ela estiver mais velha, esse é um dos grandes arrependimentos dela. Ou uma pessoa, por exemplo, que não quer ter filho, se relaciona com uma pessoa que já tem filhos, e aí começa a ter uma dor de cabeça atrás da outra por causa de crianças que nem são dela, entendeu? Então assim, gente, não arrume relacionamentos que vão ser dor de cabeça na vida de vocês futuramente, entendeu? Avaliem. Não trate ficante como namorado, não trate namorado como marido, entendeu? Saiba os limites, saiba dar limites, não fica fazendo tudo pela outra pessoa e não deixando espaço para a pessoa demonstrar que gosta de você e fazer as coisas por você, porque senão a pessoa vai se acomodar, nunca mais vai fazer nada por você e você vai estar vivendo praticamente num relacionamento sozinho, sabe? Então avalie tudo isso. Tem algumas partes do livro que são assim realmente muito moralistas e tudo mais que eu não concordo, nem vou ficar citando muito elas aqui, mas fala, né, sobre a mulher se guardar e tudo mais. Eu concordo, a gente realmente não deve ficar se relacionando sexualmente com todo mundo mesmo, porque corre riscos, né, de saúde, de pegar uma doença ou de ter um filho que não foi planejado. Tem questões também espirituais e energéticas que eu acredito, então eu não acho esse tipo de prática legal. Mas eu acho que tem que ser para os dois lados, sabe? Não ficar focando que só a mulher deve ser pura e casta e não ter pensamentos pecaminosos e tudo mais, se os homens estão sendo ali ensinados desde criança totalmente o oposto, entendeu? Isso tem que valer para o homem e para a mulher. Eu acho que a mulher que se respeita, ela deve ter um homem também à altura dela, sabe? Ela não deve se casar com qualquer um. E o que mais, assim, dá raiva é porque, se a gente for observar, a maioria das vezes é sempre aqueles caras que aprontam todas, que fazem tudo que não é legal. Eles querem exatamente a mulher que não tem experiência nenhuma para tentar moldar elas do jeito deles e ficar mandando nelas, sabe? E o machismo dominando o relacionamento inteiro deles, assim, como se ela fosse literalmente um objeto, o que eu também não concordo. Então a gente deve também saber avaliar essas coisas e fazer essas separações também.
Saber pegar o que é realmente de mensagem positiva do livro, porque o livro ele realmente faz a gente refletir e tem conselhos muito bons, tanto para pessoas casadas quanto para pessoas solteiras, mas também não praticar essas partes totalmente machistas e totalmente sem noção, nem na nossa vida e nem ficar tentando impor isso na vida das pessoas, tá? Então saibam também separar isso. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com amigo, amiga que gosta desse tipo de conteúdo, me seguir no canal e até boa leitura, né? E até o próximo livro. E se vocês já leram esse livro ou qualquer outro livro desse autor, deixa aí nos comentários que eu quero saber o que vocês pensam sobre as ideias dele e sobre os livros, o que vocês acharam desse livro ou qualquer outro livro que ele tenha escrito e que vocês tenham tido acesso. Boa leitura e até o próximo livro.